Glória a Deus, queridos. Quanto sente a presença de Deus aqui neste lugar? Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta casa. Obrigado, Jesus, pela tua presença, que ela é quase que palpável aqui no nosso meio. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que essa noite o Senhor nos reuniu aqui para um propósito. E nós estamos aqui reunidos, Jesus, porque sabemos, ó Pai, que como diz a tua palavra, nada nos separará do teu amor. E nós honramos a tua presença nesta casa. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Nós te honramos, nós te adoramos. Amém. Glória a Deus. Queridos, estende as mãos para cá, vamos abençoar nossas crianças. Talvez você está nos visitando hoje pela primeira vez. Nós temos salas ali atrás preparadas para receber as nossas crianças. Enquanto você pode estar aqui adorando a Jesus. Crianças de 3 a 7 anos ficam em uma sala e de 8 a 12 ficam em outra sala. Então estende as mãos para cá, Pai, nós abençoamos, Pai, as nossas crianças. Nós te agradecemos porque sabemos que esta geração, ó Pai, é uma geração que irá pisar em lugares que a gente não vai pisar. Nós declaramos que eles viverão, ó Pai, ali na igreja das crianças, o que diz a tua palavra, que as nossas crianças profetizariam. E nós declaramos isso sobre a vida delas. Que elas profetizem, ó Pai, que elas tenham experiências com Jesus. Que elas vivam, Senhor, algo poderoso, Pai, enquanto elas estiverem reunidas ali. Nós a abençoamos para a honra e glória do Senhor. Amém, amém. E é isso aí. Glória a Deus. Gente, quem está feliz aí, diga amém. Ah, não. Tem muita gente, pouco amém. Quem está feliz aí, diga amém. Glória a Deus, cara. Eu estou feliz demais. Estou empolgado porque, cara, quem esteve aqui no nosso espetáculo domingo passado? Foi poderoso, sim ou não? Cara, que espetáculo lindo, que espetáculo incrível. Você que não teve a oportunidade de vir aqui domingo passado, acesse lá o nosso canal do YouTube. Assista o espetáculo Ele e Nós, porque foi um espetáculo assim muito poderoso. E eu acredito, cara, que esse mês de abril, é abril que nós estamos? É, né? Já estava em maio na minha cabeça. Eu acredito que esse mês de abril, cara, será um mês extraordinário. Com essa série de mensagens que nós vamos começar a partir de hoje, chamado A Mesa. Diga, A Mesa. Cara, eu tenho certeza que depois do mês de abril você vai entender, talvez, presta atenção no que eu vou falar aqui para você agora. A minha oração, quando Deus gerou essa série dentro de mim, sabe qual foi a minha oração? A minha oração foi para que nenhum de nós, presta atenção, nenhum de nós não receba a revelação daquilo que Jesus quer trazer para a igreja com relação a essa série A Mesa. Amém? Então coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Fala, Senhor, que a revelação das tuas escrituras entre para dentro de mim, trazendo transformação e mudança de mentalidade, em nome de Jesus. Amém? Eu acredito, cara, que a partir dessa série muitas mentalidades irão mudar. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Jesus quer te reconstruir em algumas coisas. E quando a gente fala de mesa, uma das coisas que a Andréia, nós temos ensinado ao Isaac é o poder da mesa. Lá em casa, no almoço, na janta, seja qualquer refeição, a gente senta à mesa para poder comer. E tem sido algo poderoso, principalmente na vida do Isaac, porque ele já entende. A comida fica pronta, ele já sabe que ele tem que ir para a mesa, ele já senta lá, já espera o pratinho dele. Quando ele não coloca, ele já fica lá. E ele já sabe que ele precisa orar. E todas as nossas refeições o Isaac ora. E tem sido algo poderoso, porque eu sei que o Senhor tem marcado a vida do Isaac por conta disso, por conta do poder da mesa. E eu sou de uma geração aonde eu chegava na casa da minha avó, e eu acredito que muitos de vocês também,
E não existia outro lugar para se ter uma refeição que não fosse na mesa. Minha avó brigava quando a gente pegava um prato e ia para o sofá. Ela falava: menino, para a mesa, para a mesa. E parece que a nossa contemporaneidade, parece que a nossa geração, ela precisa aprender o poder da mesa. Amém? E eu estou falando aqui de uma mesa comum, uma mesa no natural. Só que hoje eu quero falar sobre a mesa do Senhor. Amém? Eu quero que você abra a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, para a gente começar. E a minha oração é para que a sua mente frite hoje. É para que algumas coisas entrem no eixo na tua vida cristã, a partir de hoje, em nome de Jesus. Cara, eu meditando esses dias, como Deus tem se revelado ao nosso coração, com relação ao poder da mesa. Então, 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 17. Você que trouxe Bíblia, pode acompanhar, tá? Eu quero te inspirar a cada dia você trazer Bíblia para a igreja. Amém? Traga Bíblia de papel para a igreja. Eu sei que tem uma galera que fala assim: pastor, mas eu sou tecnológico. Amém, você gosta disso, tudo bem. Mas eu não abro mão do livro. Eu sou extremamente tecnológico, mas eu acho que substituir o livro não tem como. Eu gosto de rabiscar, gosto de anotar, né? Enfim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Olha só o que a Bíblia diz: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Amém? Esse versículo 17. Coloca para mim, Jéssica, na versão NVI, esse versículo 17, que eu quero ler novamente com a igreja. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja. O apóstolo Paulo, ele escreve a carta para a igreja de Corinto. Amém? E olha só o que o apóstolo Paulo diz. Olha só na versão NVI: entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior. Terrível, né? Já pensou? A gente recebeu uma carta e falar assim: ó, os cultos da Real Amor, vocês se reúnem só para algo ruim. Não tem nada de bom para vocês se reunirem. Tudo que vocês fazem é ruim. Terrível, sim ou não? Que coisa horrível. Só que no versículo 18, olha só, Paulo continua: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto creio nisso. Versículo 19: todavia, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Versículo 20: pois quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia. Versículo 21: porque cada um come a sua própria ceia, diga a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Versículo 22: será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Diga, certamente que não. Cara, essa passagem é o antitexto que antecede o que nós vamos acabar de fazer daqui a pouco. Que a Bíblia diz que o Senhor fala assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Amém? Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: este é meu corpo, que será entregue por vós. Todos os meses a gente se reúne para poder ceiar, pelo menos uma vez. Não é regra, amém? Provavelmente no mês de abril, todos os cultos nós vamos ceiar. Amém? Sabe por quê? Porque eu quero que você entenda algumas coisas que talvez te ensinaram a sua vida toda, e que talvez por um equívoco foi impregnado dentro de você algumas teorias, algumas coisas que não são bíblicas.
das coisas que me chamam a atenção, eu quero que você preste atenção nisso aqui, é que quando o apóstolo Paulo ele escreve para a igreja de Corinto, lá no capítulo 1, no versículo 7, ele fala o seguinte: essa igreja, Vitória, ele está escrevendo para a igreja, ele fala assim, ó, essa igreja não falta para vocês nenhum dom. Que igreja poderosa, sim ou não? Essa igreja, para vocês não falta nenhum dom. Ou seja, vocês são uma igreja que flui em todos os dons. Só que deixa eu te falar uma coisa, já para poder já nos alertar. Você pode ter vários dons, presta atenção. Você pode ter vários dons e mesmo assim não está vivendo o propósito de Deus. Amém? Sabe por quê? Porque o dom é o Senhor que dá. E a Bíblia diz que o dom ele não retira. Sim ou não? Ele não retira. Deus deu dom para Lúcifer, sim ou não? Deus retirou o dom de Lúcifer quando ele foi expulso do céu? Não. Porque uma vez o dom dado, a Bíblia diz que o Senhor não tira. E essa igreja, a Bíblia fala que eles tinham muitos dons, eles eram completos nos dons. Só que quando eles se reuniam, a Bíblia diz que eles não faziam nada de bom. E tudo que eles faziam quando eles se reuniam era terrível. Meu Deus do céu. Todas as vezes que eles sentavam à mesa, eles sentavam à mesa de uma forma errada, equivocada. E aqui eu quero começar a esclarecer algumas coisas sobre a mesa do Senhor, sobre a ceia. Porque talvez a gente aprendeu a vida toda que a ceia ela tem a ver com santificação. Como assim, pastor? Porque talvez você já ouviu alguém falar assim, olha, se você estiver em pecado, não sente à mesa, não coma da mesa, não sente com Jesus. Sim ou não? Quantos já ouviram isso daí? Sério, vamos ser sinceros, sim ou não? Amém? A maioria de nós já ouvimos isso. Só que quando o apóstolo Paulo, ele fala lá no versículo 27, coloca para mim por favor. Versículo 27, olha só. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado de pecar contra o corpo, diga o corpo, e o sangue do Senhor. Sabe o que o apóstolo Paulo estava falando e estava alertando a igreja? Que primeiro, eles estavam se reunindo, e quando eles se reuniam, nada se aproveitava de bom. Sabe por quê? Porque a ceia era o seguinte: a ceia era um momento aonde eles pegavam os alimentos e a igreja toda sentava à mesa para compartilhar. Diga, compartilhar. E aí Paulo, ele começa a alertar essa igreja e fala assim, não, sabe o que está acontecendo? Vocês estão se reunindo, mas vocês estão comendo sozinhos. Aqueles que têm muito estão sentando e comendo sozinho. É por isso que o apóstolo Paulo fala que quando ele se reunia, nada se aproveitava de bom. Sabe por quê, querido? Porque todas as vezes que a gente se reúne como igreja para compartilhar, diga compartilhar. O sentido da ceia é isso, é o partir o pão, é você entender que naquele tempo a pessoa que era digna era aquela pessoa que tinha posses, a pessoa que era indigna era aquelas pessoas que não tinha. Por isso, se você for ler o capítulo 11 todo de 1 Coríntios, você vai ver o apóstolo Paulo alertando os coríntios, falando assim, você que é mais rico, você que tem posses, ao invés de você compartilhar, ao invés de você dividir com aqueles que não têm, você ceia sozinho. É por isso que eu amo a igreja primitiva, porque a Bíblia diz que não haviam necessitados no meio do povo. Você pode dar um amém por isso? Não haviam necessitados, por quê? Porque eles entendiam que tudo aquilo que eu recebia não era apenas para mim, era para poder compartilhar. Você está entendendo isso? O quanto que isso é poderoso em nome de Jesus? Então quem disse
que a ceia do Senhor é para demonstrar quem está em pecado e quem não está? Já viu aquela pessoa que quando a gente está distribuindo os elementos, a pessoa fica olhando para o lado assim para ver se o pecador vai pegar o elemento da ceia, para poder julgar. Aí eu te pergunto, quem é que está pecando? Vou repetir. Quem é que está pecando nessa história? Aquele que está julgando, ou aquele irmão que mesmo em pecado ele sabe que a ceia é o momento dele voltar para Jesus? Porque a ceia é justamente isso. Como diz a Bíblia, lá em João capítulo 6, versículo 56, quem come e bebe de mim, permanece em mim. Meu Deus do céu! E quantos de nós estamos expulsando pessoas da mesa? Quantos de nós estamos falando assim, você não é digno? Quem pode abrir a boca nessa reunião aqui e falar que é digno? Eu sou o primeiro a falar que não sou. Vocês estão aqui, sim ou não? Então eu quero, irmão, em nome de Jesus, que a sua mente frite hoje. E não me venha com teologias que você aprendeu ou que você viveu na sua antiga congregação. Eu quero que você viva o que a palavra de Deus diz. Amém? Eu quero que você faça uma exegese do texto fiel, natural do texto bíblico. E não aquilo que o homem inventou. E não aquilo que o homem colocou para manipular, para dizer que eu como pastor determino quem sei e quem não sei. Ah, para com isso, irmão. Vocês estão aqui? Amém? Por isso que eu falei no início que a minha oração é para que Jesus te sacuda hoje, para que Ele te pegue e te refaça se preciso for, em algumas teorias que você aprendeu e que talvez está impregnada até hoje dentro de você. E sabe por que você não avança? Porque você ainda não abriu o teu coração para ser desconstruído. E a Bíblia fala que essas pessoas que agem dessa forma, que não entendem o que é o partir do pão, o que é compartilhar, o que é comunhão, ele não discerne o corpo de Cristo. E a minha oração, cara, é para que haja discernimento do que é o corpo, do que é a igreja, do que é a eclésia. Amém? Porque nós precisamos avançar como comunidade de fé. Nós precisamos entender, cara, que quando a gente se reúne é para compartilhar. Então se você está cheio do Espírito Santo, é para você compartilhar isso com alguém. Amém? Se você está alegre, é para que a tua alegria contagie o irmão que talvez está triste. É para que você que talvez tem recursos, você possa compartilhar com aquele que não tem. Você está entendendo o que é a mesa do Senhor? Você está entendendo o que é a ceia? Sim ou não? Mas vamos lá. Aleluia, estou empolgado. No versículo 29, olha só o que a Bíblia diz. Coloca para mim, por favor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para o seu próprio juízo. Versículo 30. Por isso, olha só o que o apóstolo está falando. Por isso há entre vós muitos fracos, diga fracos. Doentes, diga doentes. E vários já dormiram, diga dormiram. Por quê? Porque quando a gente não entende o poder da mesa, o poder de compartilhar o pão, porque o Evangelho, querido, deixa eu te falar, o Evangelho nada mais é do que você compartilhar aquilo que Jesus tem dado para você de graça. O que Jesus fez na cruz? Ele compartilhou a sua vida. Sim ou não? Então se eu e você, a gente não, para a gente pegar um pão, partir o pão, se a gente não está conseguindo nem dar pão para as pessoas, porque a gente está impedindo elas de se achegarem à mesa do Senhor, como é que a gente vai compartilhar a vida? Porque quando Jesus nos chama, Ele nos chama, Poli, para a gente compartilhar a vida. E aí sabe o que a gente faz, Mateuzinho? A gente não quer nem compartilhar o pão.
Porque a gente acha que o irmão é indigno e nós somos dignos. Ah, irmão, deixa eu te falar. Jesus quer mexer com a sua teologia. Amém? Sabe por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, esse que escreveu 70% do Novo Testamento, ele fala que dos pecadores, ele era o pior. Está aqui? Ou você é santo demais para estar numa reunião como essa? Sabe o que é a graça? A graça é a oportunidade que Jesus nos dá para sentar à mesa com Ele, da forma que nós estamos. E sabe o que é a fé? A fé é mesmo a gente achando que nós não somos dignos, nós sentarmos na mesa da graça e entender que Jesus está com a mão estendida e falando assim: vem, da forma que você está. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é aquele que, quando Ele reúne os discípulos, algumas horas antes dele começar o processo da crucificação, a Bíblia diz que antes da Páscoa Ele reúne os discípulos e Ele ceia com os discípulos. E aí Jesus, quando parte o pão, Ele não olha para aquelas pessoas e fala assim: Judas, você vai me trair, vaza da mesa. Jesus faz isso? Ei, estou falando do Evangelho, estou falando da palavra de Deus. Jesus expulsa Judas da mesa? Sim ou não? Então por que você insiste em querer expulsar pessoas da mesa de Jesus? Jesus ceia com Judas, cara. E o interessante é que quando Jesus fala para os discípulos na mesa, fala assim: ó, um de vocês vai o quê? Me trair, obrigado. Um de vocês vai me trair. O que os discípulos falam? Vocês lembram? O que os discípulos respondem para Jesus? Os discípulos não falam assim, olha para o lado e fala assim: acho que é tu, hein, João? Aí João olha para Pedro e fala assim: ah, Pedro, tu desse jeito aí, é tu que vai trair Jesus, velho. Não. Sabe o que os discípulos falam? Sou eu? Porque quando a gente está sentado à mesa de Jesus, não há espaço para a gente enxergar o pecado do outro, a gente tem que enxergar o nosso. É o nosso que a gente tem que enxergar. Por isso que Jesus fala assim: ó, você tira a trave do teu olho. E a gente é mestre em julgar, cara. A gente é mestre em tirar pessoas de lugares onde Jesus está falando assim: vem. Sabe por quê, irmãos? Nós, como comunidade de fé, nós acreditamos em algo. O único capaz de convencer o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Mais ninguém. E graças a Deus, cara, a gente tem experimentado da graça de Jesus no nosso meio. A gente tem visto pessoas se arrependendo, pessoas que estavam num lamaçal de pecado. E naturalmente, a gente vê a transformação na vida dessas pessoas. Sabe por quê? Porque antes de eu apontar o erro da pessoa, eu prefiro aproximar ela e apresentar para ela um amor que talvez ela nunca experimentou. Porque para essa mesma igreja, o apóstolo Paulo vai escrever sobre o amor. E ele fala que de todos os sentimentos, o maior é o amor. Pois permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Quer ver as pessoas sendo transformadas do teu lado? Ame-as do jeito que elas são. E se elas tiverem que mudar algum dia, não é porque você está apontando o erro dela,
é porque ela abriu o coração para Jesus transformar ela. Porque se você apontar, ela pode até fingir quando está na sua frente. Eu não quero que ninguém finja. Eu prefiro continuar sendo um pastor que as pessoas não têm medo de chegar e falar assim: pastor, fiz isso. Sabe por quê? Porque elas sabem que, por exemplo, comigo não tem negociação, mano. Amém? A palavra de Deus é uma só. Não tem negociação. Mas elas sabem que comigo elas vão ser abraçadas. Eu vou cuidar delas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quem muito perdoa é porque já precisou de muito perdão. Amém? Então eu nunca me coloquei, cara, num lugar de santo, porque eu careço da graça de Jesus. Se não é o Espírito Santo na minha vida todos os dias me moldando, falando assim: Bruno, não vai por ali, Bruno, melhora nisso, Bruno, você como marido ainda tá ruim demais, melhora nisso daí, cara. Se não é o Espírito Santo, cara, na minha vida, eu não presto, você não presta. Então a minha oração e o meu convite para você hoje é: sente à mesa, venha para a mesa de Jesus. Sabe por quê? Porque na mesa de Jesus há nutrição. Amém? Nós estamos aqui como igreja para sermos nutridos. Por isso que eu falo que aqui na Real Amor não vem para cá achando que vai ter palavrinha de mamão com açúcar, com leite com pera. Não vai, irmão. Aqui eu vou te mostrar o evangelho puro e simples, para você sair daqui assim: ai meu Deus do céu, ai eu preciso ser melhor, ai Jesus. Porque é assim que a Bíblia age na nossa vida. Amém? Como diz o pregador famoso: eu nunca vi espada fazer carinho. E quando a Bíblia fala lá na armadura espiritual, a Bíblia fala que a espada é o quê? A espada é o quê? Bora, gente, me ajuda a pregar. A espada é o quê? A palavra. Diga: a palavra. Então, filho, não vem achar que a palavra vai massagear teu ego. Não vai. E aí a gente está acostumado, sabe com o quê? Com palavras que nos satisfaçam. Mas deixa eu te falar, você não está aqui para ouvir palavra que vai te satisfazer. Você está aqui para ouvir uma palavra que vai te nutrir. Amém? Porque é diferente. Tem algumas pessoas aqui da área da saúde. E repita comigo: 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho, cebola. Não, gente, eu sei que você sabe. Vai, todo mundo. Vamos, igreja, vamos. Vamos, igreja. Vamos. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. É Big Mac. Big Mac. Deixa eu te falar. Big Mac é bom? É, cara. Big Mac satisfaz. Se você tiver com fome, vai te satisfazer. Mas deixa eu te falar, Big Mac nutre? Não. Então tem muita gente ouvindo palavras apenas para satisfação. Tem muito coach na internet liberando palavras e você, glória a Deus, aleluia, se satisfazendo. Mas o que vai gerar mudança na tua vida é a palavra que te nutre. É a palavra que te traz alimento sólido. Vocês estão entendendo, sim ou não? A mesa do Senhor é essa mesa que nutre. Eu não estou aqui todos os domingos, cara, para poder te entreter. Não estou, mano. Não tenho nem paciência para isso. E nós vamos continuar fazendo os nossos cultos de uma forma excelente, a cada dia mais. Amém? A gente só não tem muitas coisas aqui porque ainda falta recurso, está vindo. Mas a cada dia, cada reunião nossa, você vai ver excelência.
A gente fez um espetáculo aqui semana passada que o povo falou assim: pastor, o que é isso? Mas a gente só decidiu fazer o melhor com o que a gente tem. A gente fez uma cena aqui da ressurreição que pareceu que Jesus surgiu aqui do fundo, assim ó, puf. Foi ou não foi? Mas o que a gente usou? Luz. Era o que a gente tinha. Não dava para poder fazer um túmulo, a pedra rolando. Um dia nós vamos fazer isso. Entendeu? A pedra rolando assim sozinha, no motorzinho assim. Entendeu? Nós vamos fazer isso. Nós vamos ter uma igreja que o altar vai ser giratório, com 4 cenários. Um cenário para abertura do culto, sejam bem-vindos, a Real Amor, não sei o que, papapá. Aí a banda já está no outro cenário. Aí girou o cenário, a banda já tá. Aí terminou o louvor, eu já estou lá no outro cenário da pregação, já viro e vocês, boa noite, queridos, e tal. Nós vamos viver isso. Vamos. Se você estiver comigo até lá, você vai viver isso. Senão você só vai ouvir falar. Amém? Mas por que eu estou falando isso? Porque nós amamos isso. Nós amamos a plástica, a fotografia. Não dá para fazer de qualquer jeito. Tem que ser sempre o melhor, porque é para Deus, amém? Mas o nosso intuito aqui não é te entreter. O nosso intuito aqui é te nutrir. O nosso intuito aqui é orar, jejuar por um espetáculo e ver um monte de mãos levantadas e sendo tocadas, sendo ministradas, sendo transformadas por conta do espetáculo. Eu tenho pessoas aqui que estão hoje aqui, ó, porque veio domingo passado a primeira vez e falou assim: pastor, eu fui tocada, minha vida mudou por conta desse espetáculo. Vocês estão entendendo? Então não é entretenimento. Aqui você nunca vai ver entretenimento, irmão. Você vai ver a cada reunião coisas extraordinárias acontecendo. Amém? Mas o nosso objetivo e a nossa função aqui como amigo, como pastor, é te nutrir, para que a cada dia você se torne um cristão saudável. Amém? Porque se você estiver nutrido, saudável, nós vamos ter uma igreja saudável. E os nossos filhos serão saudáveis. Amém? Tudo aquilo que um dia que você viveu de religiosidade, irmão, esquece. Aqui você vai ser nutrido para ser saudável. Hoje eu estava vendo esses meninos aqui, o coral, e eu só observando cada um. Gente chegou para mim aqui há um ano atrás: eu não quero saber desse negócio de igreja. Está cantando hoje. Mas por quê? Porque talvez o que ele viveu não foi igreja. Vocês estão aqui? Amém? E Jesus está nos ensinando, nos chamando para entender que a mesa dele é um lugar onde ele vai nutrir você, para você ser saudável. Por isso que eu falo aqui, cara, o dia que eu pregar alguma heresia, me pega já aqui, ó, na escada. Fala assim: pastor, tu vacilou, hein, velho? Isso daí que tu falou não tem nada a ver. Mas me mostre. Me mostre. Amém? Coloca para mim Salmo 113. E aí eu já vou caminhar para o fim. Enquanto coloca aí, vou beber uma água. Versículo 7 e versículo 8. Olha só. Olha o que é a mesa do Senhor. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinza ergue o pobre. Versículo 8. Para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. O que é a mesa do Senhor? A mesa do Senhor, presta atenção, deixa só os meninos da adoração se movimentar. A mesa do Senhor é uma mesa de honra para os miseráveis. Amém? Eu vou repetir. A mesa do Senhor
é a mesa de honra para os miseráveis. Pastor, quem é miserável? Eu sou o primeiro a ser um miserável. Sabe por quê? Porque eu preciso da graça de Deus na minha vida. E aí eu te pergunto, qual é a sua miséria? O que hoje você olha para a sua vida e fala assim, cara, isso daqui é uma miséria. Talvez a sua miséria é um pecado. Talvez a sua miséria é um vício. Talvez a sua miséria é a pornografia. Talvez a sua miséria é a mentira. O que é a miséria? A sua miséria? Porque a Bíblia está dizendo, coloca o versículo 7 novamente. Olha só. Ele levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Algumas versões falam miserável. Ele ergue das cinzas os miseráveis. Sabe para quê? Para poder, versículo 8, para fazê-lo sentar-se. Olha o que Jesus quer fazer comigo e com você. Ele quer te pegar as suas misérias, fazer com que você entenda que o Espírito Santo, ele te ensina a dar passos para você se tornar uma pessoa melhor. E aí a Bíblia está dizendo que essa pessoa que entrega a sua miséria diante de Deus, ele levanta das cinzas esse miserável. E aí o que a Bíblia fala? Ele senta esse miserável junto com os príncipes. Amém? É isso que Deus tem para mim e para você. Quando a gente decidir colocar diante dele as nossas misérias. Sabe o que é interessante da mesa do Senhor? É que na mesa do Senhor não tem ingresso pago, tem convite aceito. Amém? Na mesa de Jesus não tem ingresso, você não paga. Pelo contrário, você recebe um convite. E lá está escrito, sabe, com aquelas letras bonitas? Bonita, cursiva, escrito com aquelas canetas de tinteiro, sabe? Aquela pena. Está escrito o teu nome lá. E Jesus está falando para você, se assente à mesa. Porque o preço já foi pago, já foi tudo pago. Você lembra de Mateus 22? Quando Jesus fala sobre a parábola das bodas. A Bíblia diz que um senhor reuniu para poder fazer uma grande festa. E aí ele falou para os servos, olha, vocês vão convidar as pessoas. E o servo saiu convidando. E quando eles iam convidando, as pessoas iam começando a dar justificativas. Um falava assim, não, eu acabei de casar, não vai ter como eu ir não. O outro, não, eu comprei umas terras, não vai ter como eu ir não. Não tem como eu sentar a essa mesa. Sabe o que eu aprendo com isso? É que todas as vezes que a gente ignora a mesa do Senhor, a gente valoriza outras mesas. E qual tipo de mesa você tem se assentado? Quem são as pessoas que você ouve hoje em dia? Sabe por quê, querido? Porque é impossível eu sentar à mesa e eu não gerar intimidade. É impossível sentar à mesa com o João e olhar no olho dele e não perceber que o João está falando ou uma verdade ou uma mentira. Porque a mesa revela. Amém? Diga, a mesa revela. A mesa revela quem é. Não adianta. Mesmo Jesus ceando com Judas, ele falou assim, aquele que eu der o pão, esse vai me trair. E ele vai lá e revela. Então hoje, o Senhor está nos chamando, cara, para sentarmos à mesa.
E aí a Bíblia vai dizer lá no texto que a gente começou a pregação. 1 Coríntios capítulo 11. Eu quero que coloque o versículo 30 novamente. Olha só. Por isso há entre vocês muitos fracos, doentes e vários já dormem. Por conta de atitudes, de não entender, cara, que se eu tenho, é para poder compartilhar. E se eu estou vendo que um irmão meu está fraco, eu preciso lá fortalecê-lo. Isso é igreja, João. Se eu estou vendo que um irmão meu está doente, eu preciso ir lá restaurar a vida desse irmão. Se eu estou vendo algum irmão meu que já dormiu, está num sono profundo espiritual, a minha missão, quando eu falo a minha, é a sua. A sua missão é ir lá e despertar esse irmão. Quem é o irmão que está fazendo falta hoje aqui? Quem é que não veio? Quem é que você está sentindo falta? Você vai discernir o corpo hoje? Sim ou não? Então se você tem, se você é um cara cheio do Espírito Santo, é para derramar sobre outros. É compartilhar a vida. É por isso que a Bíblia fala que Deus, Ele ama a comunhão dos irmãos. Amém? É por isso que aqui na Real Amor a gente fala que não tem como, cara, você ser membro aqui da igreja e você não se relacionar. Ontem mesmo eu estava puxando a orelha desse aqui, ó, na mesa. Foi ou não foi? Eu falei, neguinho, você já tem 1 ano de Real Amor e eu não vejo você na comunhão e tal. Ele, não, pastor, eu vou melhorar. Eu falei, é isso mesmo. Por quê? Porque não tem como. Aqui a gente vai se relacionar na intimidade. Aqui a gente vai perceber a sua falta. Amém? Alguns já receberam mensagem minha, né? Pô, eu senti tua falta. Mas sabe qual é a minha oração? É para que isso seja uma verdade no corpo, seja uma verdade na igreja. Porque hoje, graças a Deus, eu já não consigo mais mandar mensagem para todo mundo. Agora, se a Daniana perceber, poxa, fulana de tal não veio hoje. Ô minha querida, o que aconteceu? Está precisando de alguma coisa? Talvez uma mensagem, cara, faz a pessoa sair de um estado que ela está dormindo e despertar ela. Talvez um abraço que você se dispor a dar em alguém ali na porta. Te falar, não pastor, hoje eu quero ficar aqui na porta abraçando os irmãos. Você vai entregar para essa pessoa algo que está dentro de você. Porque como vocês já sabem da minha história, alguns, eu não aceitei Jesus dentro de uma igreja. Eu aceitei Jesus num lugar onde era impossível, que a religião falava que era impossível Jesus estar lá. Num concurso de quadrilha junina. Foi lá que eu aceitei Jesus. Sabe como? Vai vindo aqui, vindo. Um homem veio na minha direção, me deu um abraço e falou assim, eu só vim aqui para dizer que Jesus te ama e eu também. E virou as costas e foi embora. Isso é igreja. Igreja não é o prédio. Igreja não é o templo. Como diz o outro, igreja somos nós. Então eu queria que você fechasse os olhos. Eu quero orar por você. Quero abençoar a tua vida, cara. Quero dizer que hoje Jesus está nos chamando para discernirmos o corpo. Jesus está nos chamando para nos reconstruir em algumas coisas. Pai, obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Jesus, por essa série que começa a partir de hoje sobre a mesa. E nós te damos graças, Espírito Santo de Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio.
Obrigado porque nós não queremos, ó Pai, pessoas no nosso meio fracas. Nós veremos essas pessoas fortalecidas. Meu Deus, nós não aceitamos pessoas doentes no nosso meio. Nós declaramos cura. Talvez você está aqui hoje doente, precisando do toque do Senhor. Seja curado agora em nome de Jesus. Talvez tem pessoas aqui, Espírito Santo de Deus, que estão dormindo. Como diz a tua palavra, desperta, ó tu que dormes. Nós profetizamos despertamento no nosso meio. Nós declaramos avivamento. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua obra nesses dias. Espírito Santo de Deus, que nessa noite nós possamos discernir o que é a tua mesa. Nós possamos discernir, ó Deus, o poder que há nela. Ah, Jesus, nós te honramos nesta casa, porque sabemos que o Senhor está aqui. Nós te honramos em nome de Jesus.